Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Cristo, o Senhor ressuscitado, o bom pastor, esteja com cada um de vocês. Vamos refletir sobre a liturgia deste quarto domingo da Páscoa, que é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. É um domingo que com certeza vai tocar os nossos corações, porque vivemos protegidos, amparados pelo pastor de nossas vidas, Jesus Cristo. Nós somos ovelhas e pertencemos ao rebanho do Senhor. Mas é igualmente um domingo que mexe de alguma forma com todos nós, porque como pastores somos responsáveis por acolher, conduzir, orientar as ovelhas. E nós sabemos que não é pequeno o número de pessoas que se afastam da igreja porque não se identificam com a voz dos pastores, porque não sentem-se acolhidas naquela palavra que transmite vida. Por isso é, sem dúvida alguma, um dia de questionamento, de rezar a vocação. E diga-se de passagem que no quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, é o dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais. É o dia de rezar pela vocação dos pastores, as vocações na igreja, sacerdotais, religiosas, os cristãos leigos e leigas. E aí vamos celebrar também o Dia das Mães. E sobre este tema eu quero voltar no final da nossa reflexão. Mas nós não estamos muito acostumados com a imagem do pastor, até mesmo que na nossa realidade não existem pastores conduzindo ovelhas. Nós não estamos acostumados. Já em Israel, na terra de Jesus, era comum e ainda hoje existem, é possível ver pastores e as ovelhas seguindo os seus pastores. Na Bíblia, muitas vezes é utilizada a palavra pastor. Deus mesmo assume para si esta imagem do pastor eterno. Mas antes da reflexão, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que elas cheguem aos nossos corações, para que essas perguntas nos abram o coração, os ouvidos, a mente, para a nossa reflexão. Nós vivemos num tempo de muitas vozes, vivemos num tempo que existem muitos pastores, vamos assim dizer. A mídia se torna pastora da sociedade. Há pastores que orientam numa direção. Agora, por exemplo, quantas vozes mentirosas dizendo no tempo da pandemia que não era para buscar a vacina, que não era para buscar os recursos, negando a voz das ciências. Então, muitos pastores estão aí na sociedade. E aí vale perguntar: quem é o nosso pastor? Quem está sendo o nosso pastor? Quem está nos conduzindo? Que escolha nós fazemos do pastor que vai nos conduzir? Jesus se apresenta como o bom pastor. Que ligação nós fazemos com o tema do seguimento e o pastoreio? O pastor, somos seguidores de Jesus. Que ligação existe entre o seguimento e o pastor com a vida eterna? Seguimento do pastor com a vida eterna. Às vezes vamos refletir e corremos o risco de nos perder num tema muito importante que está aí presente no Evangelho,
deste domingo, que é a vida eterna. Que ligação então tem o segmento do Divino Pastor com a vida eterna? Mas podemos também refletir sobre a sinodalidade. Estamos no tempo de preparação para o sínodo de 2023. Que ligação tem pastor, viver conduzidos por um pastor e o caminhar juntos como igreja, a sinodalidade? E qual os sentimentos nós temos em relação às ovelhas? Somos ovelhas, mas há pessoas confiadas à nossa responsabilidade. Que sentimentos nós temos? Jesus, olhando aquela multidão que ele via cansada, abatida, uma multidão sofrida, ele teve compaixão das ovelhas e disse que eram ovelhas sem pastor. Que sentimentos nós temos, então, diante das pessoas que nos são confiadas? E quem é o pastor? Quem é o pastor das ovelhas? A quem pertencem as ovelhas? E aí também, como já fiz menção, o tema da vida eterna que está presente neste Evangelho, pois Jesus diz: dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos neste domingo do Bom Pastor refletir um pouco mais aí sobre esta palavra que chega aos nossos ouvidos, desce ao nosso coração para nos transformar, para nos converter. Primeira coisa que chama a atenção no Evangelho, eu quero despertar, é dizer da identidade das ovelhas. Perguntar pela identidade é perguntar o que elas são, como vivem, quem são essas ovelhas. Então a identidade das ovelhas é que elas são atentas a uma voz, elas escutam a voz do pastor. E se escutam é porque estão identificadas com o pastor, é porque elas conhecem o pastor, escutam a voz, elas conhecem, e ele também conhece as ovelhas, sabe de uma por uma. E aí nos vem então este pensamento que o relacionamento de Cristo com os seus discípulos não é um relacionamento de massa, mas é um relacionamento pessoal. Isso traz alegria, não é mesmo? Saber que Cristo relaciona-se com cada um de nós de uma forma muito pessoal. Cada um é uma pessoa especial para Ele, é uma pessoa que merece a sua atenção e Ele dá toda esta atenção. E uma outra identidade destas ovelhas é que elas, tendo um pastor, o seguem. Então não vivem perdidas, sem saber por onde ir, mas tem um pastor e elas seguem este pastor. E o que o pastor oferece para as ovelhas? O que ele oferece? Aí Jesus vai dizer, nessas palavras tão profundas e bonitas, né? Ele oferece a vida eterna, que é a nossa grande esperança. Na profissão de fé nós rezamos, cremos na vida eterna. Perder a dimensão de vida eterna é se perder neste mundo, é deixar de dar o norte para a sua vida, é fazer a sua vida do tamanho apenas deste mundo. Mas Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna. Então a vida vai sendo aumentada dia por dia até chegar à eternidade, que é vida plena. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então, na vida eterna, Jesus traz uma proteção para as suas ovelhas, que ninguém vai arrancar essas ovelhas das mãos do pastor. Ninguém vai arrancar as ovelhas da mão do pastor. Ele traz uma proteção espiritual. Neste mundo de medo, de inseguranças, saber que estamos nas mãos de Deus e que ninguém vai nos arrancar das mãos de Deus. E aqui vem o poder do inimigo, de Satanás, que
ele não está em poder de igualdade com Deus. Deus é superior, Deus é maior do que Satanás. Satanás é anjo caído, né? Então ele protege dos inimigos. Jesus nos aponta para o divino pastor, nos leva para o divino pastor. Às vezes nós ficamos perguntando, então como vamos nos orientar, que orientação vamos dar para a nossa vida? Existe a moral, a teologia moral, a moral que são regras, são normas, são orientações para a nossa vida. Já no seguimento de Jesus, não é simplesmente regras que a gente segue e diz assim, eu sou bom ou eu sou ruim, eu sou bom ou eu sou mal, né? Se eu nego estas normas, né, da moral. Não. A moral no seguimento de Jesus é vista como um caminho, e Jesus é o caminho. Então é seguindo o divino pastor que nós vamos crescendo, né? Ele é o pastor. Então assim, ele protege os inimigos, protege dos inimigos, melhor dizendo. E aí a gente precisa entender que não é a ideia de que eu estou salvo e salvo então para sempre. Não, é preciso que nós também façamos o nosso esforço. Cristo nos trouxe a proteção, a salvação, mas é preciso que nós façamos também o nosso esforço. E aí nós temos em João 15, aquela parábola tão conhecida da videira, que diz que os ramos que não produzem frutos serão cortados, arrancados, ajuntados e jogados no fogo. Portanto, nós precisamos também do esforço, do cuidado com nossa vida, para que cheguemos à plenitude da vida eterna. Jesus, sabendo que Cristo nos protege, né, que Ele nos traz a vida eterna. Nós lá no Antigo Testamento, nós encontramos passagens várias vezes sobre o pastor, sobre o rebanho. O Salmo 22 nós conhecemos: o Senhor é o pastor que me conduz, nada me faltará. Para as águas, Ele me leva, me conduz para as verdes pastagens, para os campos das verdes pastagens. E nós sabemos que este lugar para onde Cristo nos conduz, para onde Ele está nos conduzindo, é para o campo eterno, é para a vida eterna, é para a plenitude da vida. Também lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 34, nós temos a imagem dos falsos pastores, ou melhor dizendo, dos maus pastores, que não estavam conduzindo bem as ovelhas. E aí vem a imagem de que Deus mesmo vai cuidar das ovelhas. Ele virá como pastor e Ele mesmo vai cuidar das ovelhas. Quem estava ouvindo Jesus, dizendo que Ele era o bom pastor, dizendo que Ele iria cuidar das ovelhas, que as ovelhas o conhecem, que Ele conhece as ovelhas, que elas o seguem. E tendo conhecimento destas passagens lá do Antigo Testamento, sabendo que Deus era aquele que tinha prometido que iria cuidar das ovelhas, então os judeus entenderam bem a mensagem de Jesus, percebendo que ele estava se colocando como Deus, e na verdade Jesus era o Filho de Deus. Por isso não aparece no Evangelho de hoje, mas na sequência vamos perceber que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, porque entenderam que ele estava blasfemando. Na verdade, então, aí estava o pastor prometido lá no Antigo Testamento, quando em Ezequiel nós encontramos que Deus mesmo virá cuidar das ovelhas, elas não terão fome, elas encontrarão vida. Olha, irmãos e irmãs, também na primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, no tempo da Páscoa, a primeira leitura é sempre tirada dos Atos dos Apóstolos. Então, nesta primeira leitura, encontramos a missão de Paulo
e Barnabé, que são pastores junto do seu povo, do povo que eles encontravam, que eles iam atrás. Então eles estão na sinagoga anunciando o querigma, anunciando a boa nova de Jesus. Havia 3 grupos de pessoas escutando ali. Os judeus incircuncisos, que tinham se convertido ao judaísmo, mas ainda não tinham se circuncidado, e os pagãos. Então os judeus não aceitam os ensinamentos de Paulo e de Barnabé. E o que eles fazem? Então eles se dirigem aos pagãos. E aí começa a acontecer uma adesão muito grande de pessoas ao que eles estavam anunciando a mensagem de Cristo para eles. Uma conversão estava aí então acontecendo. E aquela multidão é uma multidão, assim diz os Atos dos Apóstolos, aquela multidão que adere na fé e pela fé é uma multidão destinada à eternidade, destinada a encontrar-se com o Divino Pastor. E o salmo que nós rezamos, Salmo 99, diz: nós somos o seu povo e seu rebanho. É o povo de Deus, é o rebanho, as ovelhas que peregrinam aqui neste mundo. Segunda leitura maravilhosa é do Apocalipse, de São João, do livro do Apocalipse, fala de uma multidão celeste que está diante do Cordeiro, o Cordeiro imolado, mas que é pastor. E este Cordeiro pastor que conduz as pessoas para as fontes da água da vida. Então está a multidão salva, que alvejou suas vestes no sangue do Cordeiro. Esta multidão está aí então diante do Cordeiro de Deus. Então quem é o Cordeiro? Ou melhor dizendo, quem é o pastor divino? É aquele que lá no passado conduziu, o Verbo se fez carne. Jesus é o bom pastor que leva as ovelhas até a cruz e leva para a vida eterna. Vamos rezar pedindo que Deus faça crescer dentro de nós a fé, a esperança na vida eterna. Que nós tenhamos a vida eterna como um norte para a nossa existência. Que não caminhemos para Deus com medo, mas sabendo que somos conduzidos pelo pastor, que é Jesus Cristo. E vamos também estabelecendo o compromisso de deixarmos ser conduzidos pelo verdadeiro pastor. No meio de tantos pastores que existem na sociedade, vamos fazer a escolha pelo divino pastor. E vamos então prosseguindo. E como eu disse, neste 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, já é celebrado há bastante tempo, há 58 anos, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E o Papa costuma escrever uma mensagem muito bela para as pessoas, para os fiéis, neste tempo especial. E neste ano, o Papa escreveu a mensagem com o tema Chamado para construir a família humana. Chamado para construir a família humana. A família está precisando de reconstrução, de reparação, precisando de transformação. Mas o Papa aqui lembra na grande família humana, esta família salva por Cristo, essa família conduzida pelo bom pastor. E há alguns subtemas, itens que aparecem nesta mensagem, que o vocacionado, ele é protagonista da missão. Cristo chama, dá uma missão, então ele exerce esta missão.
Depois, o outro tema que aparece na mensagem é que somos todos guardiões uns dos outros na criação. Esta criação tão imensa, tão grande, nós somos chamados a guardar, a proteger. Assim como Deus protegeu o seu povo e protege, nós somos chamados a proteger uns aos outros. E o outro tema muito especial é que é preciso acolher o olhar de Deus. Acolher o olhar de Deus. Assim como Jesus olhou para o jovem com amor e o chamou a segui-lo, somos chamados a acolher o amor de Deus. Ele dirige para nós. Deus não vê apenas a nossa aparência, Ele vê o profundo da nossa existência. E por isso Ele chama. Ele não olha para as nossas fragilidades, para os nossos pecados. Ele oferece a graça para que tudo isso seja transformado. Mas Ele nos chama. Assim, um escultor, ao olhar para um bloco de pedra, ele vê uma estátua ali dentro. E ele trabalha, vai retirando os excessos para que aquela estátua possa aparecer. Ela está na mente dele. Assim estamos na mente de Deus. E Deus vai nos amparando, nos lapidando, para que nós possamos tornar cada vez mais parecidos com Ele, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. Acolher o olhar de Deus. Então Cristo viu Pedro no pescador. Quando Cristo olhou para aquele pescador, ele viu Pedro, que é Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Era o pastor que Cristo iria deixar aqui na sociedade para continuar a sua missão. E responder ao chamado de Deus, ou responder ao olhar de Deus. Deus está olhando para nós. Como vamos responder? Jovem, neste dia mundial da oração pelas vocações, perceba, volte seu olhar para Deus. Talvez Deus está olhando para você, está lhe chamando. Responda a este olhar de Deus. Deus está vendo na sua mente, o que Ele possui na sua mente em cada um de vocês. Jovens vocacionados ao sacerdócio, a igreja precisa de padres, precisa de bispos, a igreja precisa de religiosos, de religiosas, precisa de bons e fiéis cristãos leigos e leigas. Vamos responder ao chamado de Deus. E o que? A última item da mensagem do Papa é construir um mundo fraterno. Este mundo de irmãos é sempre um sonho e não podemos perder esta esperança. Construir um mundo fraterno. O mundo pode ser melhor. Não está tudo perdido. O mundo pode ser melhor. O Evangelho de hoje terminava dizendo que Jesus, eu e o Pai somos um. Toda aquela força para o cuidado das ovelhas, para conduzir as ovelhas, para proteger, para libertá-las do poder do inimigo, do mal, ela está na sua unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um, portanto somos também chamados a viver em unidade uns com os outros e principalmente com o nosso Deus, mergulhando, entrando nossa vida na vida da Santíssima Trindade. Eu não poderia deixar de concluir esta minha mensagem, que já vai bastante adiantada, sem dizer uma palavra para os filhos e para as mães. Hoje é celebrado o Dia das Mães. E nós recordamos das mães vivas que estão aqui neste mundo, cumprindo a sua missão, das mães falecidas. Existem mães que morrem antes de ver o seu filho nascer, o filho é retirado da barriga da mãe. Existem mães que morrem logo nos primeiros dias do nascimento dos filhos. Existem mães que duram bastante tempo e que às vezes até veem a morte de seus filhos. Então as mães vivas e falecidas, nós trazemos hoje a nossa oração por elas.
A você, mãe, que está aqui peregrinando, a nossa saudação, os nossos parabéns. Que Deus lhes ajude a continuar sendo pastoras junto de seus filhos e filhas. A mãe deve ser uma presença que marca a vida dos filhos. Uma vez eu estive visitando uma cadeia e perguntei ali aos presos: qual pessoa mais vem à sua lembrança, mais marca a sua vida? Eles disseram: a mãe. Todos, a maioria deles, todos praticamente diziam: a mãe, a minha mãe marcou a minha vida. É a pessoa que mais está presente, assim, na minha lembrança. Os filhos, em relação à mãe, são amados por elas. Às vezes fizeram uma pergunta difícil para uma mãe responder, mas ela deu a resposta. Qual filho a senhora ama mais? Ela tinha vários filhos, então ela disse: eu amo mais aquele que está doente até que ele melhore. Eu amo mais aquele que está longe até que ele volte. Eu amo mais aquele que está numa situação difícil até que esta sua situação se resolva. Sabe esta mãe? É uma resposta dada com amor e por amor. E para finalizar, gostaria de dizer o que uma mãe uma vez disse, que seu filho disse uma palavra que a deixou assim um tanto confusa, um tanto pesarosa, com uma certa dor. Quando ele lhe disse: mãe, se eu tiver que escolher entre a minha esposa e os meus filhos, eu escolho a minha esposa e os meus filhos. Claro, a opção dele pelo matrimônio é para cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Por isso esta escolha está feita no sacramento do matrimônio. Ele tem a responsabilidade moral de cuidar da esposa, de cuidar dos filhos. Mas não pode desprezar, não pode abandonar a mãe. Existem mães que clamam pela visita, pela presença dos seus filhos. Existem mães que gostariam tanto de receber a visita, talvez de seus netos, que os pais escondem, não levam, para que a mãe-avó, neste caso, possa vir. Agora, diante desta resposta do filho, que se eu tiver que escolher, eu escolho a minha esposa e os meus filhos, está certíssima. Esta resposta vale lembrar de uma coisa: a esposa pode abandonar o esposo, pode sair de casa, pode deixar o esposo sozinho. Filhos abandonam os pais. Nós conhecemos muitas histórias a respeito disso, de filhos que saem de casa, filhos que abandonam os pais e filhos às vezes que nunca mais voltam, ou filhos que depois não dão a proteção para os seus pais no final da vida. Mas uma coisa é certa: mãe nunca abandona o filho, mãe nunca deixa de amar o filho, mãe perdoa, mãe acolhe, mãe é sempre mãe. Parabéns a todas as mães e mães, filhos, amem suas mães. Deus, o Pai, o Divino Pastor, o Pastor Eterno, abençoe a todos e tenham um bom e santo domingo.